E hoje, em virtude deste relatório missionário sobre evangelismo lá na região do interior e dos sítios, eu tive um tempo seminarista evangelizando sítios, e é um trabalho muito desafiador, perigoso. Existe muita questão de alcoolismo, de drogas e de violência, e é um negócio realmente difícil. Poucos são os missionários que têm investido nesse tipo de ministério, e temos que orar muito para que o Senhor sustente e envie mais missionários nessas áreas rurais. E hoje, pensando em missões, era para ser domingo passado, mas transferimos para hoje à noite, em virtude do relatório dos irmãos da viagem missionária, nós queremos pensar em missões para a glória de Deus. Nós devemos proclamar a glória de Deus para a bênção das nações. Um povo que na sua maioria segue ao Senhor, o Criador do céu e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo, que se revela na Escritura Sagrada, que nós chamamos de Bíblia. Esse povo, ele é abençoado. Isso é inegável. Então, quando nós vamos levar o Evangelho para uma comunidade ou para um povo que não conhece o Senhor, nós estamos levando, obviamente, especificamente, a salvação dos seus pecados. Estamos levando o arrependimento, a oportunidade de arrependimento para aquele povo, que, segundo a vontade de Deus, mediante uma regeneração e conversão, a glória de Deus passa a estar ali no meio daquele povo, porque o Senhor hoje habita através dos seus servos, dos crentes, porque somos santuário do Espírito Santo de Deus. Então, quando você vê uma nação muito perturbada, muito prejudicada com uma série de problemas, saiba que a isto está ligado a ausência da glória de Deus. Isso aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel é um protótipo para nós entendermos como Deus age com os povos. E foi o povo escolhido de Deus, que Deus criou desde o início, a partir de Abraão, o pai daquela nação, cujo nome veio de Isaac, no caso, cujo nome veio de Jacó, que foi chamado de Israel, e as tribos vieram a partir dele. Perceba então que é um povo de Deus, um povo preparado especialmente pelo Senhor na antiguidade para proclamar a glória de Deus às nações, como diz lá no Salmo 96. Isso é fazer missões, porque quando eu anuncio a salvação de Deus, eu também estou falando que o Senhor vai habitar no meio de um povo a partir da conversão daqueles que receberam a mensagem. Mas a nação de Israel, em muitos momentos na antiguidade, rejeitou tamanha bênção. A palavra de Deus, em muitos momentos, sempre houve um remanescente fiel, mas de modo geral o povo e muitos reis, tanto de Israel como de Judá, mais de Israel do que de Judá, se tornaram idólatras e distantes do Senhor. Mas quando fazemos missões, quando levamos o evangelho aos perdidos, nós estamos fazendo a melhor ação social que você pode imaginar, porque Deus transforma o coração daquelas pessoas. A glória de Deus passa a estar no meio daquele povo, daquela comunidade. Quem era adúltero não vai querer mais ser adúltero. Quem era alcoólatra vai fugir do seu vício. Os viciados na droga vão deixar, porque é sobrenatural. É uma transformação do ser. Todo o ser de um perdido, ele é transformado quando ali o Senhor Jesus passa a habitar na vida daquela pessoa. Então, fazer missões para a glória de Deus envolve também fazer com que a glória do Senhor esteja no meio de um povo, e isso traz bênção para aquele povo. Vamos observar na palavra de Deus vários versículos, mas Romanos, vamos começar com Romanos capítulo 3, texto tão conhecido de nós, mas importante para perceber que devemos proclamar a glória de Deus para a bênção das nações. Romanos 3, 23. Versículo que todos aqui devem saber de cor, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não só as nações, mas cada indivíduo que é pecador, porque todos somos pecadores, e que não tem o Senhor Jesus Cristo, ele carece. Em algumas versões usa a palavra destituídos estão
da glória de Deus. Quer dizer, estão afastados da glória de Deus. Não pode um ser humano, a gente chama de homem natural, aquele que ainda não creu em Jesus, esse sem Cristo, ele não pode ser feliz. Ele busca uma felicidade através do dinheiro, através dos prazeres, através do sucesso profissional, através de várias supostas realizações humanas. Ele busca uma felicidade, mas não será plena aqui, porque ele está destituído, separado da glória de Deus. Ele carece, ele precisa da glória de Deus na sua vida. As nações precisam da glória de Deus nas suas vidas. A sociedade só será transformada pela pregação do Evangelho. E, na verdade, é quando o Senhor Jesus Cristo voltar para estabelecer o seu governo eterno. Enquanto isso, nós estamos levando o Evangelho para a restauração daqueles que o Senhor vai agir. Mediante esse versículo, e entendendo que o indivíduo e as nações precisam da glória de Deus, nós queremos ver 3 formas que a glória de Deus na Escritura, ela mostra o quanto ela é importante e o quanto ela justifica a obra missionária. E essas 3 formas vão nos ajudar a entender que a nossa ação ao fazer missões, como o missionário Chagas pregando o Evangelho lá no sítio Juazeiro, Araçás, ou os missionários, teve aqui o Rafael e a Lídia, planejando para ir no Japão, já foram, voltaram, já vão planejar para ir morar no Japão, pregar o Evangelho ali. Imagine uma cultura totalmente estranha ao cristianismo. Aqui a gente pode pregar, porque muitos conhecem a história de Jesus, já tem um ponto de contato muito forte, mas lá no Japão, imagine aqueles que vão pregar na Índia, imagine na China, quer dizer, tantos países onde o evangelho é completamente fechado, como a China, os países de ordem islâmica. Então, é necessário levar a glória de Deus, e a nossa motivação em missões é essa. A motivação não é encher as igrejas. Deus é quem vai encher as igrejas. A nossa motivação não é enricar a nossa denominação, porque não é assim que funciona. A motivação é a glória de Deus nos povos. E o Senhor será glorificado nas nações, por aqueles que Ele quiser resgatar, porque o Senhor é soberano. Cumpre a nós realizar a nossa missão. E a nossa missão é levar a glória do Senhor. A primeira forma em que nós observamos a expressão da glória de Deus na Escritura é de que a glória de Deus, ela é segurança. Ela traz segurança. Onde está a glória do Senhor, ali há segurança e proteção. Nós podemos ver isso em vários textos. Lá com os filhos de Eli, o sacerdote, eles estavam em profundo pecado. Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, vejamos ali a expressão da glória de Deus já um pouco antes do início da monarquia da nação de Israel. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Eli era o sacerdote, seus filhos estavam em profundo pecado. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Um desses dois, eles iriam ser, o mais velho seria o sacerdote. Mas, infelizmente, aqui eles não se importavam com o Senhor, apesar de Eli os ter instruído, pelo menos é o que nós entendemos, mas eles não levaram a sério o compromisso com Deus. E o verso 17, no mesmo capítulo: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não ofertavam a Deus como convinha. Eles retiravam alguns elementos do sacrifício para eles que eles não deveriam retirar, que era a melhor parte, que era para ser queimada para a oferta ao Senhor. Assim era o modelo de culto no Antigo Testamento. O cordeiro era sacrificado em adoração ao Senhor, apontando, tipificando o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha então, ainda no capítulo 2, o verso 28. Capítulo 2, verso 28 diz assim: isso aqui Deus falando ao próprio sacerdote Eli. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote,
para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E realmente a casa de Eli morreu e não se perpetuou como sacerdote, como um sacerdócio de Israel dirigindo a nação. O pecado de Eli foi honrar mais aos seus filhos do que ao próprio Deus. Ou seja, ele deveria, de alguma forma, sancionar ou impedir o ofício dos seus filhos no sacerdócio. Ele não poderia permitir tal pecado, e parece que ele sabia do pecado dos filhos. Ele não poderia permitir esse pecado no meio do sacrifício, ou seja, eles estavam desviando alguns daqueles sacrifícios. E como resposta a isso, a este pecado de líderes da nação de Israel, o Senhor permitiu que a arca da aliança, que simboliza o trono de Deus na terra, fosse roubada pelos filisteus. E ao ser roubada pelos filisteus, os filhos de Eli foram mortos, o próprio Eli também morreu, e pelo nome do neto que nascera ali de Eli, nós entendemos, Icabode, ou seja, e foi-se a glória do Senhor. Significa que Deus deixou de abençoar o povo, Deus deixou de abençoar a família de Eli, por causa do pecado do sacerdote e dos seus filhos. Olhe então em 1 Samuel capítulo 4, verso 20, ao expirar, 1 Samuel 4, 20, ao expirar disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô, algumas versões têm Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Veja então como o Senhor abençoa uma nação e ao mesmo tempo deixa de abençoar quando retira sua glória do meio daquele povo. Neste caso, por falta de fidelidade, Deus retirou a arca da aliança. Ela foi para os filisteus, e os filisteus provavelmente achavam que ao ter a arca do Deus de Israel, teriam mais poder, mas foi o contrário, houveram muitas pragas, muitas dificuldades, até que essa arca voltou para a posse da nação de Israel, já com o rei Davi, muitos anos depois. E então, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, Salomão diz assim, então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. E aqui se referindo à construção do templo, onde o Senhor habitaria no meio da nação de Israel. Devemos entender então que a glória de Deus, ela traz segurança para a nação de Israel. A invasão dos filisteus aos israelitas, por causa do pecado do sumo sacerdote e dos seus filhos, simboliza a falta de segurança, porque a glória de Deus foi retirada. E o próprio Deus permitiu. Deus permitiu que um povo incrédulo roubasse a sua própria arca, que simboliza o trono dele na terra, ou simbolizava. A mesma coisa aconteceu no cativeiro babilônico. Deus permitiu que os babilônios destruíssem o templo, que era o símbolo da habitação de Deus na terra, a glória de Deus entre os homens. Deus permitiu que isso acontecesse. Semelhantemente, Deus permitiu que os homens matassem seu filho, o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É a glória de Deus entre os homens também. E mais uma vez a presença de Deus foi retirada, pelo menos por um breve período de tempo, até que o Senhor Jesus ressuscitou. A glória de Deus é o próprio Deus. Onde está a glória do Senhor? Ali há a bênção do Senhor. Podemos dizer que somos ricamente abençoados, porque o Senhor habita em nós por meio do seu Espírito Santo.
E então, onde estivermos, nós temos o sacerdócio de Cristo e a bênção de Deus para testemunhar dele e abençoar aqueles que andam longe do Senhor. Por causa, talvez, do nosso racionalismo ou da modernidade que flui nas nossas veias, o nosso jeito de viver em sociedade, nós esquecemos destes elementos sobrenaturais que estão presentes no nosso ministério pessoal. Cada um dos irmãos que creu no Senhor Jesus é um sacerdote. E eu estou falando de homens e mulheres também. As mulheres também têm o Espírito Santo de Deus e, nesse sentido, funcionam como aquelas que vão representar o povo diante de Deus também no ministério individual, pelo menos. Então, não despreze o ministério que o Senhor, teu Deus, te deu. A glória de Deus reflete segurança. O Senhor nos protege como protegia Israel. Agora, se andarmos longe de Deus, certamente o Senhor vai tratar conosco. Quando levamos um evangelho para um povo, nós estamos levando também, além da salvação, segurança, a proteção de Deus, o auxílio de Deus e a ajuda do Senhor. Mas observamos também na Escritura uma outra forma da glória de Deus se expressar, através do conhecimento. A glória de Deus é conhecimento. Quando fazemos missões, quando pregamos o evangelho, estamos anunciando a glória de Deus. É a glória de Deus que nos motiva a levar o evangelho aos perdidos. E ao fazer isso, nós estamos apresentando o conhecimento de Deus. Observe Isaías, capítulo 35, versículo 2. Isaías 35, 2, vamos ver que a glória de Deus é conhecer a sua beleza. Nós cultivamos a glória de Deus no nosso meio quando conhecemos a beleza de Deus. Olha Isaías capítulo 35, verso 2, diz assim: florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, conhecer a glória de Deus, ver a glória de Deus, é ver a sua beleza, o quanto Deus é bonito e maravilhoso. Mas isso requer intimidade com o Senhor nosso Deus. Estevão teve esta intimidade. Em Atos 7,55, lemos esse texto, mas acredito que muitas vezes não entendemos a profundidade do que a Escritura quer nos dizer. Lá em Atos 7,55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. A beleza da glória do Senhor para Estevão foi tão forte que ele provavelmente não se incomodou com aquelas pedradas. Pelo menos o texto não relata. Simplesmente relata que ele estava fixo, com os olhos fixos na glória de Deus e no Senhor Jesus, contemplando a beleza do Senhor. E isso foi o suficiente para que ele pudesse, de modo tranquilo, morrer ali, levando aquelas pedradas. Ezequiel também viu a glória do Senhor e teve o conhecimento da glória de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 26, abra a palavra de Deus em Ezequiel 1, 26, e essa imagem que Ezequiel viu se repete lá em Apocalipse, capítulo 4. Ezequiel, vendo esta imagem, ele reconhece o seu pecado e se prostra diante do Senhor. Ezequiel, capítulo 1, verso 26, diz assim: por cima do firmamento estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o esplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O conhecimento da glória de Deus nos faz ter esta atitude de reconhecimento de pecado, do desejo de entregar toda a minha vida para o Senhor. Quando nós vamos levar o Evangelho a um povo perdido nos seus pecados,
que não conhece o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos oferecendo àquelas pessoas, o conhecimento da glória de Deus. E no momento em que eles crerem na promessa de salvação, a partir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eles vão perceber a beleza do Senhor. É certo que os textos que nós estamos lendo aqui falam de homens que viram com seus olhos, mas nós, pela fé, podemos contemplar o que estes homens puderam ver. Se eles viram e foi tão maravilhoso, Jesus diz que mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. É certo que Jesus estava falando dele mesmo, mas Jesus é a expressão exata da glória do Senhor. A glória de Deus é este conhecimento da sua beleza. Essa é uma segunda forma de entender a glória do Senhor. Mas também, ainda, pensando na glória de Deus como conhecimento, é o conhecimento do poder de Deus. A glória de Deus implica conhecer o seu poder. Quando nós vamos levar o Evangelho a um povo, estamos apresentando um Deus todo-poderoso. E Deus, quando passa a habitar no meio daquele povo, traz segurança e com o seu poder fundamenta e cuida daquelas famílias. Podemos observar então a glória de Deus em vários milagres de Jesus nos evangelhos. Lá em Marcos, capítulo 2, verso 12, abra sua Bíblia em Marcos 2:12, veja como a glória de Deus sempre está presente quando um milagre acontece a partir do ministério de Jesus Cristo. Marcos 2:12, na cura do paralítico, nós lemos assim: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Veja que aquela cura foi glória a Deus. Eles estavam refletindo também a glória do Senhor. No texto que lemos hoje, de Atos 3, a cura também daquele paralítico pelo ministério de Simão. Veja como aquilo redundou na pregação do Evangelho, uma pregação maravilhosa, como nós podemos ler, aquele texto não precisa nem de explicação, ele sendo lido, ele já se autoexplica, e nós podemos perceber como o povo era transformado a partir destes milagres, onde se convoca a glória do Senhor, e Deus é glorificado aqui. Olhe Lucas capítulo 5, verso 26, como o povo dava glórias a Deus. Lucas 5, 26. Diz assim: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. No momento que os milagres eram feitos no ministério do Senhor Jesus, o povo dava glórias a Deus e certamente rememorava o quanto o Senhor Deus é glorioso e poderoso. Outro grande milagre no ministério de Jesus foi a ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 4, onde nós lemos assim, João 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, a irmã de Lázaro disse ao Senhor Jesus, Marta: se o Senhor tivesse vindo logo, ele não teria morrido. E Jesus se atrasou de propósito, chegou depois para que Lázaro morresse, e realmente depois de cerca de alguns dias não houvesse mais condição ou possibilidade humana de ressurreição. Mas era isso que Jesus queria, ressuscitá-lo num contexto onde não havia possibilidade de ressurreição para aquele homem, porque já tinha morrido há alguns dias. E então Jesus vai e entende que a morte de Lázaro foi para a glória de Deus. Este milagre levaria o povo a dar glórias ao Senhor. Conhecer a glória de Deus é conhecer o poder do Senhor. Nosso Deus é extremamente poderoso. Quando nós vamos fazer missões, quando nós vamos levar o Evangelho para um indivíduo ou para uma comunidade como essa do sítio, lá de Juazeiro Araçás, nós estamos levando a oportunidade daquelas pessoas conhecerem o poder de Deus, conhecer a glória de Deus, um Deus que ainda hoje faz milagres, sim. Talvez por causa da nossa incredulidade não confiemos muito nisso, mas o Senhor ainda faz milagres. E conhecer essa glória deve nos motivar a amar aqueles que estão perdidos nos seus pecados,
porque descreem de um Deus todo-poderoso, porque perderam a fé e a esperança de que o Senhor realiza grandes maravilhas. A principal delas, para nós, é a salvação, certamente. Mas depois da salvação, o Senhor restaura as nossas famílias, o Senhor restaura os nossos filhos, o Senhor cura os relacionamentos, cura, se quiser, a nossa doença e enfermidade, nos dá um norte na vida e nos orienta. Tudo isso está à nossa disposição. O poder de Deus, a palavra do Senhor, que também é o poder de Deus, está à nossa disposição. Cumpre a nós querer este poder e compartilhá-lo com aqueles que estão perdidos. A glória de Deus e este conhecimento sobre esta glória de um Deus todo-poderoso nos coloca numa situação de humilhação. Veja Ezequiel. Ezequiel, quando viu, no texto que acabamos de ler, a glória do Senhor Todo-Poderoso, ele se prostrou reconhecendo o seu pecado. Diferentemente de hoje, como falamos pela manhã, diferentemente de hoje, onde muitas igrejas, quando apresentam curas ou milagres, eles não atribuem isso à glória do Senhor, não atribuem ao poder de Deus, não atribuem ao Senhor soberano que realiza milagres. Eles atribuem a uma igreja, a um ministério de uma pessoa específica, mas esquecem de dizer que é o poder de Deus, que foi o que Pedro falou no texto que lemos hoje, em Atos capítulo 3, que foi o Senhor que curou aquele enfermo. Veja então Isaías capítulo 6, verso 5, como a glória de Deus nos humilha, nos coloca numa posição de humilhação. Isaías 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, ele estava com medo. Isaías estava aflito porque ele viu a glória de Deus. Essa é uma segunda forma de entender a glória do Senhor, o conhecimento desta glória. Conhecer a glória de Deus nos humilha, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Essa glória se expressa em poder, em grandes milagres. Uma conversão é um grande milagre, o maior de todos. Mudar a mente de um ser, ou melhor, não é só a mente, mas é todo aquele ser, sem ser uma mudança com violência, mas pelo amor de Cristo, é o maior de todos os milagres que nós podemos esperar da glória e do poder de Deus. Perceba então que Isaías, ao contemplar o Senhor, sentado no seu trono, na corte celestial, em vez dele se sentir melhor do que os outros seres humanos, porque eu vi Deus, olha, eu sou especial. Não, ele teve medo. Ele reconheceu o seu pecado e se humilhou. É assim que nós devemos proceder ao contemplar a glória do Senhor. Ezequiel, como nós já lemos hoje também, e há um exemplo de um homem na Escritura que ele deveria ter dado glória a Deus, mesmo não sendo, digamos assim, um servo fiel ao Senhor, mas este personagem da Escritura, por não dar glórias a Deus, ele pagou muito caro. Foi Herodes, que não reconheceu o seu pecado, diferente de Isaías, diferente de Ezequiel. Atos capítulo 12, verso 23, observe o que foi que aconteceu com Herodes ali, por não dar glórias a Deus. Herodes, ele queria ser o rei da Judeia, e por um dado momento, a casa de Herodes teve o governo daquela província, um governo delegado pelo Império Romano, ainda era posse do Império, mas para evitar confusões políticas, o Império delegou certa autoridade à casa de Herodes. E então Herodes se sentia o rei e um homem muito poderoso, realmente o era em um dado momento. E em Atos 12, verso 23, lemos assim, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Herodes morreu ali porque não reconheceu o poder de Deus na sua vida. Mesmo sendo ele um homem distante do Senhor, ele deveria ter reconhecido. Isso, abrindo um parêntese aqui, isso deve abrir os nossos olhos, porque a Bíblia não é só para os crentes, a Bíblia é para a humanidade. A revelação de Deus não foi só para a Igreja Batista, e nem é só da Igreja Batista. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. Todos os povos têm que se submeter à revelação do Senhor, porque só existe um Deus.
que se expressa na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em 3 pessoas distintas. Mas este único Deus se revelou aqui. Qualquer nação, se quiser ter a bênção do Senhor, tem que se submeter à Escritura, que revela a glória de Deus. Herodes deveria ter se submetido, não se submeteu, recebeu de Deus a própria humilhação de si mesmo, sendo comido por vermes e morrendo ali. Veja então que uma segunda forma de entender a glória de Deus é por meio do conhecimento. Conhecer a glória de Deus implica conhecer o poder do Senhor, implica perceber o nosso pecado, conhecer o quanto Deus realiza milagres, como fez no ministério do Senhor Jesus Cristo, e também a nossa reação a esta glória é o reconhecimento do nosso pecado. E se não colocarmos tudo diante de Deus, para a glória de Deus, até mesmo os nossos grandes feitos aqui na humanidade, se é que tivemos algum, tem que ser para a glória do Senhor. Então, viagem missionária é para a glória de Deus. Se converteram tantas pessoas a partir da pregação do Evangelho desta igreja, é para a glória de Deus. Somos instrumentos. O Senhor tem que receber toda a glória. Talvez eu devesse hoje ter mudado a mensagem e ter pregado Atos 3, que eu fiquei com grande vontade de pregar aquele texto, porque ele diz tudo o que eu estou querendo dizer aqui. Porque aquela cura daquele homem, Pedro poderia muito bem ter trazido para si. Olha, eu sou o apóstolo, né? Poderoso. Olha aqui o que foi que eu fiz. Curei, mas não, a mensagem era outra, era voltada para o Senhor, era para que o Senhor fosse glorificado. A nossa igreja, e qualquer igreja cristã, tem que ser conhecida como a igreja de Jesus, a igreja que fala do Senhor Jesus, das pessoas que imitam a Jesus. Não imitam muito bem, porque somos pecadores, mas imitam, e querem ser como o Senhor, ter os valores de Cristo em suas vidas. E dentro desses valores é anunciar o Evangelho aos perdidos. É a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. E anunciar o Evangelho aos perdidos implica falar da glória de Deus. É fazer com que um indivíduo, ou uma comunidade, ou um povo tenha Deus habitando no meio deles. Uma família onde Deus habita, ela é extremamente abençoada. Tem dificuldades? Claro, ainda somos pecadores. Problemas? Sim. Dificuldade financeira? Certamente. Mas se você observar os problemas de uma família cristã e daquelas famílias, se é que ainda existem, né, poucas dessas famílias totalmente desestruturadas, distantes de Deus, porque não tiveram o privilégio de ouvir do Evangelho ou de crer no Senhor Jesus Cristo. São famílias arruinadas, destruídas pelo alcoolismo, pelo adultério, pela falta de fidelidade, pela falta de entendimento do que é família, segundo as Escrituras. E aqui estamos exemplificando com a família. Poderíamos falar de vários outros aspectos da sociedade que, se a Escritura fosse vivida, eram muitas bênçãos. Realmente o Senhor nos orientaria e o nome dele seria glorificado em tudo. A glória de Deus se expressa também no conhecimento do Senhor, no conhecimento de sua glória. E por fim, uma segunda expressão, uma segunda forma de perceber a glória de Deus é através da esperança. É a glória do Senhor que é anunciada aos perdidos, que traz esperança. Qual é a esperança que nós temos? Nossa esperança é o novo céu e a nova terra. Quando morrermos, pelo menos no meu caso, eu quero um culto bem animado, bem alegre, né? Ninguém chorando. Se chorar, chore de saudade, se você for para o céu e me encontrar lá, ou então estivermos no novo céu e na nova terra. E eu estarei lá não porque eu mereço, mas é porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Mas a nossa morte, na morte de um servo de Deus, de uma serva do Senhor, tem que ser cânticos de louvor e de adoração, porque estamos indo para um local muito melhor. Muito melhor. Essa é a nossa esperança. Sabe qual é a esperança das pessoas que vivem aqui e não são cidadãos da pátria celestial? É uma promoção, é um aumento salarial, é uma viagem. Isso é pecado? Não, de forma nenhuma. Deus abençoe, lhe dê aumento, lhe dê uma viagem, lhe dê tudo isso, é uma bênção. Mas isso não pode ser a esperança. Isso não pode ser o sinal da sua alegria e felicidade e realização de vida. Não pode.
Nossa esperança é estar com o Senhor Jesus. Em Romanos 3, 23, como acabamos de ler no início deste sermão, observe que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual é a esperança desse todos? Todos aqui é a humanidade que não creu em Cristo. Essa humanidade não tem esperança. É por isso que eles ligam tanto para as questões políticas, é por isso que eles ligam tanto para a ordem mundial, como as nações estão se comportando, como tudo vai fluir. Isso não vai resolver. Nesse sentido, é cíclico. Sempre vai existir uma nação que vai dominar outra nação, que domina outra nação, e aí por diante, até a chegada do anticristo, que vai promover uma suposta paz, e logo em seguida ele vai dominar todas as nações, pelo menos naquele período da grande tribulação. A glória de Deus é a nossa esperança. Olhe lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós temos a justificação. Romanos 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa glória? Em que nos gloriamos? É na nossa inteligência? É na nossa profissão? É no nosso status social? Em que nos gloriamos? Na glória de Deus. A nossa esperança é estar na glória com o Senhor. Essa é a minha alegria. Essa tem que ser a nossa alegria, visto que somos regenerados, transformados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados mediante a fé, ou seja, não sou mais um criminoso. Aos olhos do Senhor, eu sou justo, embora ainda peque, porque o Senhor Jesus Cristo tomou o meu lugar na minha condenação. Jesus foi visto na cruz como um criminoso pelo Pai, para que eu pudesse ser visto pelo Pai como alguém que não cometeu nenhum crime. E o pecado é um crime para Deus. Por isso Jesus na cruz clamou: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste ou desamparaste? E ali o Pai, pela primeira vez na eternidade ou na infinitude do tempo, se separou do Filho. Pela primeira vez e única. E isso foi por causa do meu e do seu pecado. Perceba que a glória de Deus é a nossa esperança. É uma terceira forma de entender isso. Entender a glória do Senhor. Quando eu vou fazer missões, quando eu vou levar o Evangelho a um perdido, quando eu vou falar do Evangelho para uma comunidade, é isso que eu estou fazendo. Eu estou dando a verdadeira esperança. Esperança é isso. É você saber que estará com o Senhor no novo céu e numa nova terra, numa nova humanidade regenerada, transformada, ressurreta, onde o governador é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus mesmo habitará com o homem ali na terra. A glória de Deus é a esperança, porque é luz no meio das trevas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, abra sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios 4, 4, perceba que a glória de Deus é esperança, porque ela é luz. Nesse texto de 2 Coríntios 4, verso 4, lemos assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Verso 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus deste século, Satanás, ele fez com que a humanidade acreditasse que essa é a sua condição, viver nas trevas. Viver nas trevas é bom, viver nas trevas é feliz, viver nas trevas é o normal.
Mas não é para ser, porque Deus não nos criou para vivermos nas trevas. Deus nos criou para viver na luz dele, como ele com Adão, o Senhor e Adão, viviam andando amistosamente lá no Éden e conversando. Eu queria saber o que Deus conversava com Adão ali, que tanto assunto eles tinham para conversar no Éden, e que foi quebrada tamanha comunhão por causa do pecado. E então o Deus deste século cega o entendimento. Quando vamos levar o evangelho para as pessoas, sabemos que aqueles que vão ouvir da pregação têm um entendimento turvado, obscuro, e talvez por vários preconceitos ou ideias que já foram alicerçados em sua mente, obviamente pela operação do maligno, mas por todo o entorno do que eles vivem, eles vão ter uma certa rejeição ao simples evangelho. E não duvide, não é que eles não entendem a pregação, a questão não é não entender, a questão é rejeitar mesmo, é não querer o evangelho, porque ele é muito simples. E então devemos pregar a glória de Cristo, a glória de Deus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Veja, é uma luz, está iluminando a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus, iluminando a mente daqueles que estão recebendo a mensagem do evangelho. É isso que acontece quando nós vamos falar da mensagem de Deus para alguém. Quando nós estamos investindo financeiramente num missionário para ir a uma outra cidade, a um sítio no interior, a outro país. É isso que esse é o investimento. É o investimento espiritual. Eu estou financiando com o dinheiro que não é meu, mas do Senhor, para que um missionário vá apresentar a luz de Cristo em outra cidade, em outra localidade. É um investimento espiritual. A glória de Deus, ela é esperança. Ela é uma outra forma de você entender a glória do Senhor. Esperança para os que creem, como uma luz que é ministrada para os que vivem nas trevas. Veja também, Evangelho de João, capítulo 12, verso 43. João 12, 43. A glória de Deus, ela é esperança para aqueles que vão crer. Em João 12, nós percebemos que a incredulidade dos judeus foi rejeitar a glória de Deus. É um aspecto negativo disso. Olha João 12, 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E é o que acontece. E muitas igrejas até amam mais a glória dos homens, o prazer dos homens, colocar a humanidade em um determinado pedestal e esquecer a glória de Deus. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o verso 11, nós percebemos como Jesus é a resposta, a causa, a motivação da glória de Deus nas nossas vidas. E por isso nós devemos amar mais a glória de Deus do que a dos homens. Filipenses 2,9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba então como devemos pregar a mensagem do Senhor e como a glória de Deus é para aqueles que haverão de crer. Os que não creem, porque amam a glória dos homens. E então Jeremias, voltando lá para o profeta Jeremias, capítulo 13, verso 16, nós vamos perceber que aqueles que rejeitam a glória do Senhor estão rejeitando a bênção de Deus nas suas vidas. Lá em Jeremias 13, 16 diz assim: dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza a escuridão. A glória de Deus se expressa em esperança. Anunciar a glória de Deus para um povo é anunciar esperança. Felizmente, alguns vão buscar a glória dos homens, vão rejeitar o Senhor Jesus Cristo, que veio para a glória de Deus e para nos dar acesso à glória do Senhor. E Jeremias, quando diz isso, ele está anunciando que, quando a glória de Deus não chega a um povo, ou quando um determinado povo rejeita a glória do Senhor, o que é que resta? A expectativa das trevas. E o que é que vem com as trevas? Tristeza,
destruição, a ausência da bênção de Deus. É o que Jeremias está dizendo aqui. Dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas. Quando levamos o Evangelho a uma pessoa, é isso que estamos fazendo. Creia no Senhor Jesus Cristo, para que a glória de Deus esteja sobre você, para que você seja um dos abençoados pelo Senhor, não porque é de uma igreja batista, mas porque crê no nome do Senhor Jesus Cristo. E onde está a glória de Deus, ali há a bênção do Senhor. Um povo que crê no Senhor Jesus Cristo, Deus habita no meio daquele povo. Haverá muita restauração social, sim, porque eles foram regenerados e transformados pelo poder de Deus. Mas quando se rejeita a glória de Deus, o que resta são trevas. E aqueles que rejeitam acham que estão vivendo bem. Acham que estão vivendo em felicidade. Acreditam que a glória dos homens é muito melhor do que esta conversa sobre religião. E aí entra a concepção de verdade, né? E aí o que vem a ser verdade é o que nós não vamos observar hoje. Mas queremos mostrar aqui como a mensagem do Evangelho é anunciar a glória de Deus. E quando a glória de Deus chega a um povo, ali a bênção de Deus está no meio daquele povo. E aquelas pessoas vão ter qualidade de vida, especialmente a salvação, é óbvio, mas também uma qualidade de vida aqui na terra. E nós devemos lembrar disso nas nossas ações missionárias, no sustento do missionário e quando formos pregar o Evangelho. Devemos proclamar a glória de Deus para a bênção das nações. O motivo da proclamação do Evangelho e do investimento em missões, primeiro, é porque Deus mandou. E em seguida, é porque nós vamos levar a glória de Deus para os povos e o Senhor será glorificado. A glória de Deus se expressa em segurança. Nós vimos no Antigo Testamento que o Senhor cuida e protege o seu povo. E que quando o seu povo vive em pecado, Ele também retira a sua glória do meio do seu povo e tira determinada segurança. Vimos também que a glória de Deus é conhecimento. Conhecer a glória de Deus nos faz perceber o quanto somos pecadores e o quanto Deus é maravilhoso e bom no nosso meio. E vimos que a glória de Deus é esperança. Qual é a nossa esperança de vida? É estar com o Senhor, sabemos disso. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação. E quem não creu no Senhor Jesus Cristo, o que é que espera do futuro? Quando formos pregar o Evangelho, quando formos investir na obra missionária, é isso que deve estar fundamentando as nossas ações. Saber que estamos anunciando a glória de Deus. E que quando a glória de Deus chega num povo, numa família, no indivíduo, ali Deus opera a sua bênção. Mesmo com os nossos problemas e dificuldades, não esqueça disso, ainda somos muito mais abençoados. Ainda temos a proteção e o cuidado do Senhor. E se você for observar bem o quanto Deus já tem abençoado sua vida, você vai perceber o quanto o Senhor é maravilhoso. E certamente vai querer servi-lo com mais afinco. Baseado nisso, vamos viver de modo a cumprir a nossa missão, a grande comissão, a de fazer discípulos de todas as nações. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado pelo nosso tempo aqui, tempo onde podemos adorar ao Senhor, entoar cânticos, adorar ao Senhor com a nossa vida, com o relatório missionário que nos desafia, com a leitura da Tua Palavra e com a reflexão. Ajuda-nos, Senhor Deus, à luz do que podemos observar na Sagrada Escritura, quanto a Tua glória, Senhor, nos ensina. Tudo é para a glória do Senhor, inclusive a obra missionária. E percebemos, ó Pai, que o Senhor abençoa aqueles que vivem debaixo da glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter esta sabedoria, a ter este entendimento, a estarmos investindo as nossas vidas para que o Teu reino desenvolva na terra. Sabemos que somos instrumentos Teus. Sabemos que é o Senhor que opera o querer e o realizar. E Te louvamos pelo privilégio de fazer parte desta obra. Tudo isso pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando estivermos ouvindo o instrumental, ore a Deus e medite
como você tem pensado e refletido na sua posição e no seu papel ao anunciar a glória de Deus.